A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e com uma presença super especial aqui no nosso estúdio. Nós estamos com Alan Mitchell, que está aqui na nossa região fazendo um ciclo de palestras. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, um trabalho de divulgação doutrinária, principalmente para as crianças, para os jovens. E é um trabalho que a gente precisa conhecer mais, divulgar mais e principalmente aplicar em nossos lares. Vocês já ouviram falar dos gibis da Turma da Mônica, aquela galerinha que a gente conhece desde a nossa infância, né? E que com todo aquele conteúdo do Maurício de Souza. Já ouviu falar que eles têm também edições a respeito da doutrina espírita? Então, acompanhe com a gente o nosso programa de hoje com a Alan Mitchell, que é um dos responsáveis, né, pelo trabalho de divulgação doutrinária junto a esse tipo de divulgação, né, através da Turma da Mônica, e que está aqui em Barbacena, então, para uma palestra hoje à tarde, às 5h30 da tarde, lá no Grupo Espírita Cristão Evangelho de Jesus, e vai falar para o tema sobre crianças amadas, adultos saudáveis. Então, acompanhe com a gente no nosso programa de hoje, e à tarde, a palestra lá no nosso querido 7 de setembro. Acompanhe com a gente. Mas antes, convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, aos nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre, que nos auxiliam em nossa caminhada para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Pai amado, antes de tudo, temos muito a lhe agradecer. Agradecemos o dom da vida, agradecemos a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que diariamente recebemos e agradecemos por esse belíssimo dia que temos para continuar a reescrever as histórias de nossas vidas. Sendo assim, Senhor, há muito mais a agradecer do que lhe pedir, mas se ainda assim pudermos rogar algo, rogamos o teu amparo na nossa luta diária, Senhor, no nosso bom combate, para que possamos a cada dia nos tornarmos melhores, vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, trabalharmos, Senhor, na construção do Evangelho de Jesus em nosso coração, buscando viver em fraternidade, amando ao próximo como a nós mesmos. Rogamos ainda, Pai amado, para que teu amor, para que a tua paz envolva todo o nosso querido planeta Terra e que assim possamos nos ver uns aos outros verdadeiramente como irmãos que somos. Seja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Ala, primeiramente um prazer enorme receber você aqui com a gente nos estúdios, no nosso programa Seara Espírita. Agradecemos o convite, você que está aqui na região, era para ter vindo há mais tempo, né? Mas o combustível não deixou você chegar aqui, a falta de combustível. Mas que bom que você pôde retornar, conseguiu reagendar para estar aqui com a gente. E eu gostaria que, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, que você falasse um pouquinho da sua história, de como começou essa ideia da educação das crianças, da evangelização, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais aqui na região e principalmente possam à tarde estar com você na palestra lá no Cristão Evangelho. Um bom dia para você, Alan. Um bom dia, amiga. Eu sempre gosto de começar assim falando que esse trabalho de evangelização iniciou especialmente comigo. Primeiramente porque eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita por volta de uns 15 anos de idade, e a curiosidade foi uma grande motivadora. Sempre tive curiosidade sobre leituras evangélicas, especialmente tudo que estava escrito na Bíblia. Eu sempre assistia desenhos animados bíblicos, lia os livrinhos bíblicos, então isso sempre me encantou.
E quando eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, isso começou a responder várias das minhas questões, das minhas perguntas enquanto jovem. E o jovem é muito ávido por respostas. Ele sempre tem questionamentos, sempre tem perguntas. E na medida que nós, adultos, podemos estar ali auxiliando, nós conseguimos entender o quanto foi importante ter ao nosso lado pessoas que pudessem, de alguma forma, nos orientar. Não responder todas as perguntas, mas, obviamente, nos dar um direcionamento para que a gente pudesse caminhar, trilhar, né, buscando essas respostas. Isso me ajudou bastante. Então, eu conheci a doutrina espírita na juventude espírita. Tem muita gente que não consegue conhece depois, né? Então, isso foi muito bom. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de estagiar na Federação Espírita da Bahia. Eu sou de Salvador, então, a terra da Mansão do Caminho, um lindo trabalho de Valdo Franco. Eu tive a oportunidade de visitar, conhecer, trabalhar lá várias vezes, trabalhar voluntariamente, né, em algumas atividades. E numa grande oportunidade, a gente começou a fazer um trabalho de transmissões de palestras espíritas, junto com o Luiz Hu, um amigo que eu conheci ainda em Salvador, no ano 2000, 2001. E depois disso a gente não saiu mais. Então a gente sempre estava envolvido no processo de fazer algum tipo de trabalho com a doutrina espírita, a divulgação da doutrina espírita. Isso começou na juventude. O trabalho voluntário, o trabalho de seminários espíritas da juventude. Meus evangelizadores foram muito bons, muito carinhosos comigo, né? E eu falo carinhoso no sentido de poder estar ali disponível para poder responder essas perguntas. E aí tive uma grande oportunidade de ir para a FEB, na Federação Espírita Brasileira, e lá a gente conseguiu colocar o projeto da TVC, que era a primeira web TV espírita. Então ficou muito conhecido, um trabalho muito bem feito, que hoje continua através da FEB TV. E lá nós tínhamos uma programação voltada para o público adulto. Os programas todos eram voltados para o público adultos. E aí, de repente, a gente sentiu uma falta de tentar ajudar também, levar a doutrina espírita para o público mais jovem. Sim. Então a ideia inicial foi, eu lembrei dos desenhos animados que estavam começando a serem feitos naquela época, em 2007, com a Turma da Mônica. E aí eu lembrava, obviamente, da história do Penadinho, né? Então eu lembrava da história da reencarnação. Então sempre tinha o Penadinho, o personagem morria, aí ficava chorando. Meu Deus, eu morri, eu morri muito jovem, eu quero voltar, e ficava lá triste. Aí daqui a pouco ele passava um tempo ali no mundo espiritual, ele começava a gostar, ver vantagens. Não precisava mais se preocupar. Aí de repente, no mundo das crianças, né, a ideia da cegonha leva, né, traz os bebês. Então, de repente chegava a cegonha com uma cartinha: olha, você que é fulano de tal? Sou eu sim, então. Tem uma notícia para você vai reencarnar. Então ele chorava de novo: não quero reencarnar. Agora que eu já me acostumei aqui, né? Isso revela muito da realidade. Porque quantas pessoas estão pensando: não quero morrer, tem muita gente também que não quer voltar para reencarnar. A gente sabe como é difícil estar aqui no mundo dos encarnados. Então o mundo espiritual tem muitas coisas muito mais tranquilas, né? Obviamente. E aí surgiu a ideia de tentar aproveitar esses videozinhos com alguns tipos de lições morais que pudessem ser adaptadas ou direcionadas para atender o público jovem espírita. E aí foi que então a equipe do Maurício respondeu o seguinte: olha, vídeo não é possível fazer agora porque temos, né, uma série de protocolos e direitos autorais, mas dá para fazer livros. Opa! Então eles mesmos sugeriram os livros, né? Ou seja, dá a entender que a espiritualidade já tinha esse projeto muito mais planejado à frente do que nós. Então a gente só intermediou esse trabalho, começamos a escrever as histórias em 2014. Né, 7 anos depois, a história veio através da parceria com a editora Boa Nova, que abraçou essa ideia de forma muito carinhosa e muito profissional, nos ajudando a fazer com que esses livros ficassem conhecidos no Brasil inteiro e também, obviamente, posteriormente no mundo inteiro, porque esses trabalhos, esses livros começaram a ser levados para países da Europa, da América do Sul, da Ásia.
da Oceania, da África, muita gente mandando fotos, contando suas experiências com os livrinhos. Então a gente fica muito satisfeito de ter, de alguma forma, contribuído, ou não contribuído, mas de repente dando o que os americanos chamam de give back, dando novamente retorno, dando de volta algo que você ganhou. Então a gente ganhou muito da doutrina espírita, e isso acaba sendo ainda um mínimo do mínimo que a gente poderia contribuir. E é um trabalho bacana porque a gente vê que atinge diretamente o público-alvo ali infantil, né? Porque quem de nós hoje, adultos, que nunca na sua infância não teve oportunidade, não ficava louco para ver o próximo gibi, para ler as historinhas, porque são histórias que envolvem. Quando você consegue pegar aquele mundo da magia, né, da mágica infantil, e colocar o conteúdo espírita de forma acessível, isso é perfeito, né? Porque você consegue colocar ali os conteúdos morais, os princípios morais, e a criança consegue assimilar muito mais fácil do que às vezes através de outras formas de aula ou com outros métodos. Ali você consegue alcançar mais o mundo daquela criança, né? Sim. E tem sido bom o retorno, Ala? Você acha que esse feedback que você vem recebendo ao longo desse tempo, de 2014 para cá, né? Isso. Como é que você vê esse retorno? Não, já deve ter um bom retorno já, né? Sim, tem sido maravilhoso, porque na medida que nós vamos, de alguma forma, divulgando o trabalho, em especial a gente lançou o livro em 2014 em Brasília, o pré-lançamento, depois ainda lançamos em dezembro de 2014 com o próprio Maurício. E foi um lançamento muito bacana na Livraria Cultura, São Paulo. E o Luiz estava e eu já tinha viajado para os Estados Unidos, que eu fiquei 3 anos morando fora. E o retorno para mim, especialmente, né, que estava fora, eu recebi o abraço, o carinho das pessoas e as experiências contadas pelo público, onde eles contavam, falavam, relatavam que de alguma forma aquele livro contribuiu para fazer Evangelho no Lar. O livro contribuiu para passar uma informação que estava difícil de ser passada para a criança, ou mesmo fazendo com que o marido que não participava do Evangelho começou a participar porque viu o filho se engajando, mudando o comportamento, mudando o pensamento. Então a gente tinha tantas experiências que acaba que a gente percebe que, na verdade, o que nós imaginávamos no início, ele tomou proporções muito maiores, proporções gigantescas. Na medida que a gente via casos, por exemplo, de que crianças que estudavam em colégio, por exemplo, católico, e aí de repente pegava o livrinho, levava o livrinho para a sala de aula, e aí outras crianças começavam a procurar saber o que era, aí interagiam, e aí começaram a mudar um pouco do hábito, o comportamento por causa do livrinho, e aí a professora perguntava, que era freira, né? Perguntava, por que você, né? O que vocês estão lendo? O que está acontecendo? E aí eles viam, depois chegava até o diretor da escola, que era o padre, ele perguntava também, e aí lá eles, nossa, mas que bacana. Então, assim, é um reconhecimento de outras linhas de pensamento, de que o livro é positivo, que o livro traz valores morais, que vão ajudar, inclusivamente, a objetivo dessas outras linhas de pensamento ou de outras religiões, com o objetivo maior de criar cidadãos de bem. Inclusive nós temos um capítulo no livro Meu Pequeno Evangelho, que foi o primeiro livro, que fala a criança de bem. Porque se a gente falar o homem de bem, fica muito distante da criança, é muito futurístico. Mas quando a gente fala criança de bem, opa, já sou eu. É para mim. É para mim, isso é para mim. Então, eles começam a se identificar, claro, com a turminha, porque todo mundo tem um vizinho, um amigo que é meio Magali, que come muito, meio Cascão, que não gosta muito de chegar, não é muito chegado ao banho. Ou um mais inteligente, mais esperto, mais ativo, igual o Cebolinha, outro mais bravinho, igual a Mônica. Então a gente sai brincando com isso, inclusive nas palestras, fazendo com que as pessoas interajam, se identifiquem com os personagens. E por falar na palestra, Ala, nós vamos falar hoje, né, o seu tema hoje é Crianças Amadas, Adultos Saudáveis. A gente está com uma pergunta aqui do nosso grupo daqui de comunicação, que é o seguinte: alguns confundem o amor que devemos ter com os filhos com a necessidade de satisfazer as suas vontades ou criam um ambiente super protetor para as crianças. Como que você vê isso, Ala? Porque isso tem se tornado um problema social, né, para essa geração atual muito grande. Como você vê essa questão do amor substituído pelo dar, né, pelo dar as coisas,
ou pelo super proteger em excesso as nossas crianças? Sim. O Divaldo Franco, ele fala muito sobre isso nas suas palestras, sobre a importância de nos dedicarmos cada vez mais às pessoas que estão próximas de nós. Então, nós temos ultimamente, com as ideias consumistas, entregando cada vez mais coisas para as crianças, para os jovens, para as pessoas que amamos, e nos entregamos muito pouco. Então, o que é mais difícil? É entregar um presente ou se entregar o seu tempo? Porque hoje em dia o tempo é o mais escasso. Então, na medida que nós estamos hoje conectados à internet, às redes sociais, obviamente a gente tem tido cada vez menos tempo. Mas é tudo, na verdade, uma questão de administração de tempo. Então, quando a gente consegue valorizar as pessoas, os jovens, as crianças, que nós realmente gostamos, nós queremos bem, nós vamos começar a estar mais presente deles. Porque em algum momento nós não vamos estar presentes. E no momento atual, cada vez mais isso vem acontecendo, essas experiências. Então, o próprio... vários companheiros, os psicólogos falam muito isso. O Rossandro Klinde tem um livro fantástico, Help Me Eduque, que fala sobre as experiências dele enquanto ele estava clinicando, né, psicólogo. Então ele atendia muitos pais que chegavam basicamente com uma espécie de mantra. E eles chegavam lá, não é o mantra lá, não é esse não. Eles chegavam lá repetindo a mesma coisa. Rossandro, eu não sei mais o que faço com aquela criança. E aí o Rossandro fica pensando, né, ele conta que ele pensaria em responder assim: eu é que não sei o que faço com você, que não sabe o que fazer com aquela criança. Porque quando nós éramos jovens, nós fomos educados de alguma forma e nos fez transformar, pensar da forma que nós somos hoje, valorizando, né, alguns aspectos que nós acreditamos serem benéficos. Então, como é que a gente pode pensar sobre a questão da educação com os jovens? É justamente pensar no que nós tínhamos e no que nós não tínhamos antes. Então, nós não tínhamos o celular o tempo todo. Na hora de fazer a refeição, estávamos ali junto com a família, estávamos mais presentes com o pai. O pai perguntava, a mãe perguntava como foi o dia, a gente explicava. Ou então, tinha sempre muito mais conversa. Hoje tem tido muito menos conversa. E acho que tinha também muito mais limite, né, Ala? O pai olhava pra gente, a gente não precisava falar nada, né? Não precisava falar nada. O olhar só olhar já dizia tudo. Já dizia tudo, a mãe e tal. E hoje a gente vê os filhos sendo os tiranos do lar, né? Sim. Comandando os lares de hoje. E isso é uma inversão de papéis que é prejudicial para aquele espírito de informação ali, aquela criança ali que está vindo, né? Sim, claro. Porque o papel dos pais são de orientadores do espírito que está chegando à Terra. E no capítulo 21, Perante a Criança, do livro Conduta Espírita, psicografado por Chico Xavier através de André Luiz, ele fala justamente sobre isso, que os pais são verdadeiros cicerones, são os guias desses jovens que estão chegando à Terra. Então devemos aproveitar esta responsabilidade para guiar bem esses jovens, porque eles serão os futuros presidentes, futuros prefeitos, e não tão distante com relação à parte política, mas mais próximo. Os futuros gestores, os futuros diretores de escolas, de hospitais, professores, os médicos, os motoristas de ônibus, que precisam entender que o outro lado existe uma pessoa que precisa de carinho, de amor, de atenção e de respeito. E serão os futuros pais também, né? Serão futuros pais. Ou seja, como é que serão esses filhos destes filhos que não estão sendo direcionados, né? Exatamente. E no pior dos casos, seja um pouquinho egoísta também nesse aspecto e pense assim: olha, eu vou voltar daqui a uns anos, eu vou desencarnar e vou retornar. Então, quando eu retornar, eu preciso encontrar um lugar um pouquinho melhor do que eu deixei aqui. Então, se a gente pensar nessa forma um pouco egoísta, porque nós somos ainda muito egoístas, então a gente vai tentar fazer o máximo possível de esforço para educar melhor os jovens, para que no futuro nós encontremos um lugar também um pouco melhor. Né? Com certeza. E o Rossandro, você cita Rossandro, ele tem um trechinho que é muito conhecido na internet, que ele fala da questão dos filhos, né? E ele fala da geração OSPB, né? Que é a nossa geração antiga, ou seja, aquela geração que passou por muitas dificuldades, que usava a roupa doada, né, emprestada, que o caderno, o livro da escola era o livro do ano passado que apagava e usava de novo. Sim, exatamente. E hoje a gente vê que a tecnologia, como você coloca muito, né, a tecnologia
é um facilitador. Hoje a gente vê a tecnologia como uma forma de facilitar a nossa vida, mas também a gente vê que as redes sociais têm sido motivo de afastamento nos lares, né? A gente vê, às vezes, a família reunida fisicamente, Sim. mas cada um no seu smartphone, cada um no seu computador, cada um no seu mundo extra, né? Seu mundo virtual. E isso vem prejudicando o desenvolvimento das crianças, Ala? Muito. Porque existe aí o desequilíbrio do uso da tecnologia. Porque a tecnologia vem para nos facilitar a busca de informações, a interações com outras pessoas que estão distantes. E até na nossa própria educação. Sim. Né, de alguma forma. Mas na medida que a gente usa isso apenas de forma banal, apenas para gastar o nosso tempo, acaba que a gente está deixando de aproveitar uma grande oportunidade. Então, antigamente, os nossos recursos eram mais escassos. Então, antigamente, nós tínhamos que dividir um computador, nós tínhamos que dividir a TV. Então, antigamente, as pessoas tinham que se reunir para assistir uma novela, um filme, um determinado seriado. E hoje em dia, não. Cada um fica no seu próprio mundo. E aí fica, claro, obviamente, trabalhando de forma mais ainda o egoísmo, porque cada um está no seu mundo, os seus próprios gostos, os seus próprios valores, e aí ficam todo mundo separado. Então, na medida que a gente consegue compartilhar os ambientes, a gente precisa entender e respeitar os limites, os nossos limites e os limites dos outros. Então, a gente precisa dividir o horário da novela. O que eu quero assistir é isso, mas o que você quer assistir aqui, então vamos combinar o que a gente vai assistir. Então, lembra muito aqueles encontros que nós fazíamos de amigos para assistir um filme. Então, a gente ficava no final de semana aí para casa de um amigo, passava um sábado, um domingo, e tinha que escolher junto o filme. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um assiste o seu filme, o seu seriado sozinho. E aí, cada vez temos ficado mais solitários, e aí estamos perdendo a oportunidade de sermos solidários. Sim. Porque quando temos que dividir, nós aprendemos a entender melhor a alteridade, o outro. E entender a alteridade é muito importante, porque nós estamos num mundo onde nós precisamos respeitar uns aos outros. E quanto mais nós conhecermos o outro, fica mais fácil respeitá-lo. Obviamente, precisamos nos conhecer primeiro, porque nos conhecendo, nós vamos conseguir entender os nossos próprios limites, respeitar as nossas limitações, as nossas fraquezas, e perceber que o outro também tem limites e fraquezas. Aí vamos ter melhores experiências com a alteridade. Então, temos que aproveitar melhor as ferramentas sociais com relação a aprendizado, a separar, a equilibrar. Então, existem campanhas, inclusive diversas, que falam que nós muitas vezes temos lutado tanto para utilizar as redes sociais e tentar nos aproximar das pessoas que estão distantes. Então, a gente manda mensagem: olha, fulano, estou chegando em casa. Aí manda mensagem para o filho: olha, querido, estou chegando. Manda para a esposa: amor, estou chegando em casa. Aí, quando nós chegamos em casa, o que acontece? Continuamos conectados, agora com pessoas que estão distantes. Aí continua, conecta com o primo, com um amigo, com um parente e outros. E aí, a gente perde a oportunidade de estar ali com aquele que estava em casa. É verdade. Então, a gente tem aproveitado bastante. A Aline está aqui do lado, a gente faz umas maratonas de séries juntos, a gente divide os horários. Às vezes ela gruda uma série, a série agora, a Grey's Anatomy, e aí ela fica e eu vou junto, porque a gente se empolga, a gente interage com os personagens. Sim. Acaba que os personagens viram como se fossem personagens da família. A gente fica triste quando está triste, a gente fica feliz quando está feliz. Verdade. Então, assim, é uma forma de você conhecer situações difíceis, situações boas, e refletir, conversar com o outro. O que você acha? Você acha que ele faz certo? Você acha que ele não fez certo? O Evangelho no lar tem essa função. Porque a gente analisa as mensagens do Evangelho e faz um comentário. E quem é o nosso guia, o nosso modelo que estamos estudando ali? É aquele ser que esteve aqui na Terra com o melhor exemplo que teve para nos passar, que é Jesus. Como consta no Livro dos Espíritos, uma pergunta que Allan Kardec faz. Quem é o nosso guia e modelo? Quem é o melhor guia e modelo para que possamos nos espelhar, nos orientar? Então, os Espíritos respondem: observai Jesus. Ele é o guia, modelo, que nós podemos tomar os seus comportamentos, as suas atitudes, e que devemos nos espelhar. Quando a gente entende Jesus na sua face de ser criatura, né? Não apenas de ser co-criador, mas de ser criatura, nós nos aproximamos da divindade de Deus.
Porque o Evangelho traz as boas novas e as boas novas trazem essa compreensão da lei divina. Ala, Paulinho fez para a gente uma pergunta aqui, né, que a gente já colocou no primeiro bloco, a respeito de como tratar a questão, o assunto, o tema morte com as crianças. E aqui no intervalo o Paulinho ainda estava brincando, às vezes a gente não fala isso nem entre os adultos, né? Quem que vai estar lá no almoço de domingo para falar sobre a morte, né? E só que é um assunto que não tem como a gente fugir, afinal de contas, todos nós um dia nos encontraremos, né? Passaremos pela experiência da desencarnação. Sim. Mas como que a gente pode tratar isso com as crianças de uma forma mais leve, para que elas entendam sem ficarem traumatizadas com, às vezes, os próprios traumas que os adultos trazem consigo a respeito da morte? Sim, sim. Nessas experiências com divulgação do livro, nós temos ouvido várias histórias. Não existe, obviamente, um modelo, uma fórmula mágica de se falar sobre a morte com as crianças. Você tem várias nuances, você tem várias formas de trabalhar isso. Mas uma das formas que nós temos trabalhado e que nós temos tido algum sucesso é utilizando, obviamente, as obras que nós temos escrevendo agora. Então, por exemplo, uma delas, nós temos o livro Magali em Outras Vidas, onde a Magali, a gente vai contar as histórias da outra vida da Magali, a vida do passado. Então, vamos lá na época medieval, ver a Magali e ela encontra o seu primeiro amor, seu grande amor. Então, ela faz juros de amor sobre uma linda ponte da Europa, a antiga Espanha. E aí a gente começa a viajar com ela, começa a imaginar também naquele momento. E ainda como acontecia muito na época medieval, os países e os povos uns invadiam uns os outros, e chega um momento em que eles invadem e o namorado da Magali acaba desencarnando. Então a primeira coisa que eu faço com as crianças é lembrar ela daquela brincadeira do vivo ou morto. Então eu brinco com elas, só que eu falo com elas assim, falo vivo, encarnado, morto, desencarnado. Vivo, encarnado, morto, desencarnado. E aí eu brinco com elas, encarnado, aí eles gritam vivo, aí eu falo desencarnado, eles morto, aí eles abaixam. Aí, vivo, encarnado, desencarnado, vivo. E aí quando vai encarnado, desencarnado, aí quando eu repito desencarnado, eles levantam. Aí eu falo, tá vendo? Tem gente querendo viver antes da hora. Aí eu falo o contrário. Desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado. Aí eles voltam para desencarnar e se abaixam. Eu falo, tá vendo? Tem gente desencarnando antes da hora. Tá vendo como é fácil, gente? Encarnar e desencarnar. Toda hora a gente vai e volta. Reencarna o tempo todo. Então, tem que desmistificar a morte, porque é somente uma passagem natural que todos nós vamos passar. E o livro Outro Lado vai falar justamente sobre a questão do mundo espiritual. Então, as crianças vão para o Rio de Janeiro, toda a turma da Mônica vai para o Rio de Janeiro. Então, as crianças vão conhecer a cidade maravilhosa. E chegando lá, eles vão conhecer o quê? As maravilhas da cidade. Então eles vão para o Malacanã, segundo a Cebolinha, Malacanã. Eles vão para as praias, aí o Cascão disse, eu tô fora, praia eu tô fora. E aí a Magali vai falar de um tal de pão de açúcar, meu Deus do céu, para tirar da ideia dele que não era um monte cheio de doces do trabalho. Então a turminha vai ter um dia super divertido, alegre, cheio de coisas boas, bons pensamentos. Os pensamentos são tão bons que eles nem lembram de zoar a Mônica, nem lembram de fazer bullying com a coitada da Mônica. E o que acontece? No final do dia eles estão cansados, sonolentos, que a criança gasta muita energia, então vão dormir. E lá eles têm sonhos maravilhosos. Eles começam a desdobrar e viajar, encontrar mundos incríveis. Então a gente começa a explicar. O primo André começa a explicar para a turminha que o nome disso chama-se desdobramento. E é natural que o corpo espiritual possa viajar, se afastar do corpo físico e conhecer esses lugares. Esses lugares são os mesmos, o mundo, são as mesmas colônias, cidades espirituais, os mundos espirituais que nos aguardam. Nos aguardam enquanto estamos dormindo, nós podemos visitar esses lugares, e também nos aguardarão quando nós desencarnarmos. Então a gente não vai para uns lugares terríveis apenas, nós vamos em lugares bons, mas isso depende do nosso comportamento atual. Então a gente fala para as crianças que precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas ideias, porque a gente começa a plasmar o que nós devemos fazer através dos pensamentos.
antes de praticar. Começou a mudar o pensamento, muda-se o hábito, muda-se a atitude, muda-se a prática. Eles começam a pensar em coisas boas, a ajudar pessoas, utilizando dos ensinamentos da solidariedade, da caridade, do carinho, do amor ao próximo, de cuidar do vizinho, cuidar dos animais. Então são valores que as crianças começam a se aproximar desses valores e se afastar de coisas não produtivas. São coisas prejudiciais para elas e para outras pessoas. Então, quando começa a mudar o comportamento, o seu pensamento muda. Quando você for sonhar, você vai sonhar coisas melhores. E, obviamente, quando você desencarnar, você vai desencarnar e encontrar lugares melhores. Então, a morte é só uma passagem, como diz a Páscoa. Então, é só um momento de transição. É um momento, um fenômeno natural da vida, como qualquer outro, como o nascimento. E o Victor Hugo tem uma coisa muito bela. Ele tem uma explicação muito bonita. Que ele fala o seguinte, que a morte e o nascimento são muito parecidos. Porque quando alguém está nascendo, aliás, quando alguém está morrendo, a gente vai até um local, imagina um barco. A pessoa é colocada num barco e vai indo se afastando de nós. Então, para a gente, a pessoa está indo embora. Então, quem está do outro lado está recebendo essa pessoa com alegria, porque é uma pessoa que está voltando. É a mesma coisa no nascimento. Quando chega uma pessoa de longe, a gente começa a ver aquele pontinho aparecendo, crescendo, tomando forma e chegando até a gente, é como se fosse uma criança nascendo. Então, aquela criança que nasce aqui, é como se fosse a pessoa quando desencarna, ela está nascendo no mundo espiritual novamente. Me lembrou aquela música do Milton Nascimento, o trem da chegada também é da partida, né? A hora do encontro é também despedida. Nesse sentido realmente desses momentos de mudança de estado, né? Mas que são continuação de da vida que é uma só, né? Sim. E o desenlace carnal é apenas um momento. Nós vamos ficar afastados daquela pessoa por um período, depois nós vamos reencontrá-la. Então, na medida que todos nós estamos vibrando igualmente, vamos encontrar e reencontrar pessoas que pensam e vibram igualmente conosco. Uma ouvinte nos ligou, Ala, e ela pergunta o seguinte, ela pede para você falar um pouquinho sobre a necessidade de colocar limites na educação dos filhos. Os pais têm tido muita dificuldade em colocar esses limites. E outra coisa que ela coloca também é o seguinte, atualmente muitos avós têm assumido a criação dos seus netos, né, em virtude dos pais trabalharem ou se ausentarem por qualquer motivo. Também falar um pouquinho sobre essa questão de passar essa responsabilidade para os avós. Sim. Nós entendemos da seguinte forma, a educação do jovem é um compromisso. E muitas vezes esse compromisso não pode ser transferido. Mas obviamente que existem situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida, que vai obviamente fazendo com que a gente precise passar por adaptações. E quando existe um avô, uma avó que estão ali disponíveis, um tio, algum parente disponível para poder ajudar, contribuir na educação, por que não aproveitar esse momento? Né? Obviamente que uma coisa é você aproveitar uma situação, outra coisa é você transferir totalmente a sua responsabilidade para o outro. Então, nossa responsabilidade com os filhos é aquela responsabilidade de um tutor, uma pessoa que precisa cuidar de alguém. Porque, na verdade, nossos filhos não são nossos filhos. Eles são filhos que nos são emprestados pelo Pai maior, por Deus. E que a gente tem uma oportunidade de cuidar. Porque quando a gente desencarnar, será feita aquela pergunta: o que foi feito? O que você fez do filho que eu te confiei? Então, precisamos nos doar, como a gente falou no início, nos doar nosso tempo, nossas experiências, nossa inteligência, nossa sabedoria, para que a geração que vai vir, que vai crescer, as gerações futuras, possam extrair o melhor de nós. Então, quando um pai tem a oportunidade de ser pai, a mãe tem a oportunidade de ser mãe, é uma grande oportunidade de aprender a valorizar os sentimentos. E isso não pode ser transferido, porque isso vai nos fazer falta de algum momento. Precisamos aproveitar esse momento de evoluir os nossos sentimentos.
E a outra pergunta... Sobre o limite, né? Sobre a questão dos limites. Às vezes, nós esquecemos muito isso, mas os psicólogos sempre nos falam a importância do sim e do não. Não podemos dizer sim, sim o tempo todo. Obviamente, também não podemos dizer não, não o tempo todo. Então, precisamos de nãos para podermos delimitar espaços, delimitar direitos. Porque o nosso direito vai, obviamente, encerrar quando começa o direito do outro. Então, a gente começa a respeitar melhor o outro. Então, o limite para a criança, desde o início, é para colocar para a criança que você não pode fazer tudo que você pensa e que você deseja. Porque o mundo não vai permitir isso. Sim. Então, eu não posso deixar que a criança cresça de forma desgovernada sem essa orientação. Porque a criança, quando recebe não, ela chora dentro de casa. E é importante que a criança chore dentro de casa, faça birra, isso mesmo. Porque é natural. E a gente precisa ouvir as birras, ouvir o choro da criança. Porque também a gente vai aprender com aquilo. Então, quando a gente fala não para a criança, ela vai reclamar. Não vai para casa do amiguinho. Você não vai comer isso. Porque hoje em dia estamos criando pequenos tiranos. Onde eles querem uma coisa e a gente vai ouvindo, a gente vai dando, a gente vai dando. A gente vai no supermercado, as crianças vão pegando o Elma Chips, depois vai pegando um salgadinho aqui, um biscoito recheado, os iogurte, o sorvete. E quando a gente vai olhar para a cesta do carrinho de compras de uma pessoa que tem os filhos, metade da compra é só besteira, guloseima, refrigerantes, sucos. E a gente, meu Deus, como é que estão as coisas? E depois aí os pais falam, nossa, mas eu fui no mercado, não deu para comprar nada dessa vez. Né? Olha, o dinheiro, cada vez as coisas estão ficando mais caras. Não, porque você decidiu, fez escolhas por outras coisas que achou prioridade. Então, o não, ele vai colocando limites e colocando para a criança que o dinheiro tem um limite, o dinheiro tem uma função, você precisa respeitar o outro. E é melhor que a criança chore dentro de casa para que ela não possa chorar na rua, afastada dos pais. Porque a criança, quando chora dentro de casa, tem um colo do pai, da mãe, para poder ajudar, orientar e explicar por que não. Mas quando ele chora na rua, ele não sabe, ele não tem com quem colocar o ombro. E essas frustrações, essas pequenas frustrações que são exercícios do dia a dia, Ala, a criança recebe um não aqui, recebe um não ali, vai, né, aprendendo a receber os nãos da vida. Quando ela se tornar um adulto, já tem musculatura suficiente, vai trabalhar melhor isso, né? Isso. Quando ela receber um não numa vaga de emprego, ela vai entender que aquilo é natural. Receber não é natural. E ele precisa se esforçar para alcançar novos. Porque, senão, acontece o que tem acontecido muito hoje, e estão lotando a lista dos CVVs no Brasil, onde as crianças vão crescendo sem limites, e aí vai encontrar, se apaixona a primeira vez, e aí vai tentar encostar, chega perto de uma paquera, aí toma um não do namoradinho. E não dão conta de administrar. Choram, tem depressão, e depois querem tirar a própria vida. E aí estamos vendo crescer enormemente o número de suicidas em nosso Brasil, no mundo inteiro. Uma triste realidade. Porque, como nós falamos anteriormente, antigamente, como nós tínhamos poucos recursos financeiros, as coisas eram mais limitadas, inclusive a tecnologia não era tão divulgada, não tínhamos tanto acesso assim, acabava que a gente tinha que dividir as coisas mais, dividir a roupa, o irmão mais velho tinha que passar a roupa mais novo, aí o mais novo, eu não queria, mas tinha que assumir mesmo assim. Então, a gente tinha que se virava. Então ficava mais fácil entender quando a gente não tinha condição de uma coisa. Hoje em dia, quando não se tem condição de ter uma coisa, as pessoas já pensam em roubar, em pegar. Eu vou pegar do mesmo jeito. Eu vou usar assim, eu vou fazer desse jeito. Eu vou deixar de pagar o aluguel para comprar o que eu quero comprar. Então acaba que não tem mais um certo discernimento e ao mesmo tempo respeito com relação a outros compromissos. É verdade. E a gente falou dos livros da Turma da Mônica para infantil, né? Sim. E a pergunta que não quer calar, Ala, chegaremos na Turma da Mônica adolescentes também? A Turma da Mônica jovem. Isso, onde nós vamos, todo mundo sempre pergunta. Isso é um recado, a gente sempre encaminha isso para a equipe do Maurício. A demanda existe. A demanda existe, está firme e forte, crescente e pungente.
Nós já fizemos já a proposta. Eu acredito que para 2019, o ano que vem, vamos conseguir lançar algo. Não foi possível este ano, porque o ano passado, 2017, foi a primeira vez que nós lançamos 2 livros no mesmo ano, com a Turma da Mônica. E esse ano, novamente, vamos lançar mais 2 livros. Então, no próximo mês, agora de agosto, na Bienal do Livro do Rio, nós vamos lançar o livro Allan Kardec, Princípios e Valores, com a Turma da Mônica. Bacana. E, particularmente, eu acho que é o livro mais bonito que nós vamos lançar. Não é para propaganda barata, não. Mas os livros, os desenhos estão fantásticos, porque a turminha vai para Paris, vai para a França. E lá eles vão passar por um certo tipo de experiência, e o primo André, que é o primo espírita do Cascão, que explica todas as questões relacionadas à doutrina espírita, e aí ele vai falar sobre Kardec em plena França, em plena Paris. Bacana demais. E aí a turminha vai conhecendo. E aí em novembro nós vamos lançar mais um livro. Então acredito que ano que vem vai sair sim a Turma da Mônica Jovem. Eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria que você fizesse para a gente, assim, rapidamente, só uma síntese, né, das obras que já existem, para que os ouvintes já saibam, nossa, tudo que tem sobre os assuntos que tem. Se você conseguir sintetizar para a gente. Vamos lá. Temos, até o momento, 5 livros. O primeiro livro foi um sucesso total, porque logo na pré-venda ele esgotou. Aliás, quase todos os livros passaram por isso. Na pré-venda já esgotou a edição. Nossa. Então, o Meu Pequeno Evangelho é o recorde de vendas. Ele já vendeu mais de 110 mil exemplares de 2014 para cá, que é um número muito bom relacionado a um livro infantil, a um livro espírita. Um livro infantil espírita ainda mais ainda. Já está no destaque dos livros, destaques das obras, de todas as obras do Maurício, né, dessa década nova agora. Então ele resume o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar. Ele foi criado para que a gente pudesse fazer o Evangelho no lar com as crianças. Porque fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, nós precisamos levar Jesus para os nossos lares. Então, como é a forma de fazer isso? Fazer uma prece inicial, uma mensagem iluminada e depois a leitura do Evangelho. Então, para as crianças, logo depois da mensagem, a gente faz a leitura das crianças, utilizando o livro Pequeno Evangelho. Ele lê a historinha quando sabe ler, quando não sabe ler, a gente lê a história para ele e pede para a criança fazer um comentário a respeito do comportamento dos personagens. O que o Cascão fez? Você acha que a Mônica fez certa? Você acha que o Cebolinha acertou em fazer isso? Então, ele começa a falar sobre bons valores. Sim. Depois, nós criamos o livro Meu Pequeno Evangelho, livro de atividades, que é a continuação do livro. Então, existe o livro de histórias, que é para ler a historinha, fazer um comentário, e o livro de atividades. Terminou de fazer a leitura, a criança fica ali fazendo atividade. Porque a criança tem muita energia. Então, muitas vezes, a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo pode ficar um pouco rebuscado e eles se perderem um pouquinho, ficarem distraídos. Então, eles continuam fazendo atividade, e a atividade é relacionada à história. Então, toda historinha, por exemplo, tem a história da caridade, tem também uma brincadeira, um passatempo com atividade. Então, o livro tem adesivos, tem folhas para colorir, tem jogos de 7 erros, tem aquela cruzadinha, tem você ajudar a Magali, por exemplo, na história da caridade, tem como você ajudar a Magali a fazer a caridade. E como é que é a caridade que a Magali faz? Ela vai doar comida para pessoas que mais precisam. Ou seja, ela vai doar aquilo que ela mais gosta, que ela mais ama, que é comer, para quem mais precisa. Bacana. Depois, nós lançamos o livro Magali em Outras Vidas, que fala sobre a reencarnação da Magali. Vai falar facilmente sobre as outras vidas, como os corpos são diferentes, por que nós temos cada encarnação um corpo diferente. Então, a gente começa a ver o mingau de uma cor cinza, depois na outra encarnação de cor amarela e essa encarnação branquinho. Então a gente começa a respeitar os corpos que nós temos. O cabelo, a nossa cor, o nariz, a boca, assim, a orelha, tudo nós vamos respeitando. Depois nós lançamos o 4º livro, que foi o Chico Xavier e seus ensinamentos. Ensinamentos reais, 25 belas lições do Chico, que vai mostrar como nós podemos aproveitar simples momentos do dia a dia para aprender algo e colocar em prática. E aí o 5º livro é o livro Outro Lar, que fala sobre
o mundo espiritual, que vai falar sobre as várias nuances, cidades espirituais que existem, que nós podemos desdobrar e visitar esses lugares através dos sonhos, e que, de acordo com os nossos pensamentos e comportamentos, obviamente também é o lugar que nós encontraremos quando nós desencarnarmos. Então, aquelas crianças que já perderam um cachorrinho vão saber que vão poder encontrar o seu cachorrinho lá, que o cachorrinho, ou o gatinho, ou o ratinho, todo o seu bicho de estimação está num lugar razoavelmente bom, um lugar bacana, talvez até melhor do que nós estamos aqui. Né? E, obviamente, também o outro lá fala para aquelas que perderam os pais, perderam um parente, um avô, uma avó, um amiguinho. Nós temos várias histórias e só para sintetizar, uma historinha, uma amiguinha comprou 2 livrinhos outro lá, quando lançou. Um para ela e ela comprou outro para dar de presente para uma amiguinha que tinha acabado de perder um irmãozinho. Que foi para o mundo das estrelas, ela dizia, do mundo dos céus. Então, olha que lindo. As crianças fazem coisas que nos surpreendem o tempo todo. Precisamos manter as crianças ligadas a bons valores, porque elas mudarão o mundo, e quando nós retornarmos, através da reencarnação, nós vamos encontrar um mundo totalmente mudado. Com certeza, maravilha. O Paulinho quer fazer uma pergunta para você, Ala. Vamos aproveitar aqui. Paulinho. Tudo bem, Ala? Então, essa é uma título de curiosidade. Eu tive a oportunidade de conhecer Maurício de Souza pessoalmente no Rio de Janeiro, e ele é uma pessoa simpaticíssima, né? Muito acessível. Qual é a relação dele com esse trabalho? Ou seja, é puramente profissional ou ele realmente assim, dá uma abertura considerável para esse trabalho? Ótima pergunta. E quando a gente falou no início, o Maurício, a equipe do Maurício ficou muito feliz pela sugestão de fazer um trabalho junto sobre a doutrina espírita. E eles sugeriram justamente fazer os livros. Quando nós ficamos sabendo que ele começa a contar a história de que a avó dele era espírita, e ela fazia encontros, reuniões espíritas na casa dela. Isso está na biografia dele, que ele lançou ano passado, inclusive. Então, como é que acontece? Ele, católico, a mãe dele católica, mas a avó era espírita e recebia pessoas diversas em casa. Então, ele narra que, quando ele ia para casa da avó, ele ficava se sentindo um lugar especial. Porque ele via professores, ele via a dona de casa, ele via o diretor da escola, ele via o porteiro, ele via o pessoal que trabalhava no mercador. Ele encontrava todo mundo junto, falando sobre o quê? Sobre amor. Sobre Jesus. Bacana. Então ele achava que aquilo era um grande ecumenismo, onde as pessoas se reuniam para falar sobre o bem, discutir sobre o bem. E ali, ele inclusive ele falava, brincava assim, que era o local onde se encontravam os chinelos, os pés descalços e os sapatos e as gravatas, os ternos, os paletós, onde todo mundo se reunia, independente da classe social. Porque o mais importante é compreender a cidadania, compreender o respeito mútuo e sermos pessoas melhores, que foi o que ele disse que levou para a vida toda dele. Então a gente fica muito feliz, porque ele possibilitou que nós colocássemos, através criar um personagem espírita, que é o Primo André, e levar para as crianças o que é a doutrina espírita e por que essa doutrina espírita nos modificou e nos transforma em pessoas um pouco melhores. Não no sentido de que nós já somos pessoas melhores, mas no sentido de fazer exatamente o que Kardec nos orienta como espíritas. Nos fazermos todos os esforços possíveis para sermos hoje pessoas melhores do que nós fomos ontem e sermos amanhã pessoas melhores do que nós temos sido hoje. Ala, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente a gente chegou no final do nosso programa, passa rapidinho, né? Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.